Nos 203 anos de Araraquara, destacamos a contribuição dos imigrantes italianos para a construção da nossa Morada do Sol. Antes da chegada de Pedro José Neto, Araraquara já era habitada pelos povos indígenas. Com a ocupação das Sesmarias de Araraquara, chegaram os africanos escravizados que, apesar de muita luta e resistência, foram obrigados a trabalhar arduamente para enriquecer o império. Ao fim do tráfico negreiro, passa-se a estimular a imigração europeia, sendo que um dos objetivos era embranquecer a população brasileira. Ao desembarcar em nossa região pelas linhas da Estrada de Ferro, encontraram uma cidade que já tinha uma história, porém contribuíram imensamente para o desenvolvimento de Araraquara em várias áreas, entre elas a economia, a cultura e a educação. Interessante que o passaporte do meu avô foi emitido por ordem do próprio rei da Itália, Umberto I. O passaporte estava sendo emitido com isenção de selo por comprovada pobreza, ou seja, o meu avô veio para cá sem realmente nenhuma propriedade. Eram meus avós. Eles vieram da Calábria e se instalaram nessa região, faziam uma plantação de algodão. Eles tinham um sítio. E gosto demais de Araraquara. Não troco Araraquara por nada. E nem a ferroviária, que eu adoro a ferroviária. Paulo Massa era pintor autodidata. Sua pincelada era marcante. Criou uma técnica que era só dele para pintar pequenas flores. A minha avó, a mãe da minha mãe, né? Ela foi convidada pela minha avó, por parte de pai, se ela poderia estar trabalhando na chácara onde eles moravam, né? Na família Del Forno, para estar cuidando do nenê que havia nascido, né? E esse bebê, né, se chamava Luiz Del Forno, meu pai, isso mesmo. A minha mãe ajudou minha avó a cuidar dele quando era criança. Aí passaram-se alguns anos, mais ou menos uns 18 anos, e o meu pai e minha mãe se reencontraram. No coração, né, são que vieram lá dos nossos antepassados, que é uma frase que minha avó falava muito e que agora eu vou falar para vocês, finalizando um pouquinho dessa história, que diz assim: Salute felicità, andinare quantità. A minha avó materna era de Veneza e a minha avó paterna com o meu avô eram de Florença. Se conheceram no navio de imigrantes, começaram a namorar. Por volta de 1920, resolveram vir para Araraquara, por causa da FEPASA, que estava em ascensão, a estrada de ferro. As lembranças mais lindas da minha vida foram o idioma italiano, que minha nona falava tudo em italiano. Fundou grupos musicais, encenou peças de vários gêneros, harmonizou missas por mais de 30 anos na Igreja Matriz de São Bento.